Olá, que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Uma verdadeira história de detetive que, olha, se estende por mais de 4.000 anos. Vamos investigar a longa e, bem, complexa guerra da humanidade contra um de seus inimigos mais antigos, o câncer. E para começar, vamos pensar um pouco nesta citação poderosa da Susan Sontag: todos que nascem têm dupla cidadania no reino dos sãos e no reino dos doentes. É uma metáfora, né, que nos conecta de uma forma universal à experiência da doença, como um passaporte que, em algum momento, qualquer um de nós pode ter que usar. E a escala desse tal segundo reino é imensa. Para se ter uma ideia, só em 2010, o câncer foi responsável por 15% de todas as mortes humanas do mundo. É um número que mostra o impacto global avassalador dessa condição. Para tornar isso ainda mais concreto, vamos olhar os números dos Estados Unidos. Lá, a estimativa é que 1 em cada 2 homens vai desenvolver câncer ao longo da vida. E no caso das mulheres, também nos Estados Unidos, a estatística é de 1 em cada 3. São números que mostram o quão perto essa batalha realmente está de todo mundo. Agora que a gente entendeu a escala do problema, vamos mergulhar na sua história. Nossa investigação começa num passado bem distante, uma época de muito mistério, quando a humanidade encontrou pela primeira vez um inimigo que não conseguia entender, só nomear. O que esse slide revela de forma impressionante é a vastidão do tempo em que a humanidade esteve, praticamente no escuro. Imagina só, em 2625 a.C., o médico egípcio Imhotep descreve um tumor de mama e a conclusão dele é desoladora: não há terapia. Mais de 2.000 anos depois, Hipócrates, na Grécia, só consegue dar um nome para a doença: carcinos, que significa caranguejo, por causa da sua aparência. E séculos mais tarde, o médico romano Galeno propõe a primeira teoria: um excesso de bile negra. E essa ideia da bile negra, sabe, ela dominou o pensamento médico por mais de 1.000 anos. A causa do câncer permaneceu completamente oculta na escuridão, um espectro de medo e incompreensão, assim como essa imagem evoca. Mas aí, a luz da ciência começou a brilhar. Vamos avançar para ver como isso aconteceu e como uma mudança de paradigma, uma virada de chave alterou completamente o curso da nossa investigação. E este slide ilustra essa virada de forma brilhante. De um lado, a teoria antiga de Galeno: a causa é um desequilíbrio interno, a tal da bile negra. Do outro, a teoria revolucionária de Virchow, quase 2 milênios depois: a causa é celular. O câncer deixa de ser um fluido misterioso e passa a ser entendido como uma doença das nossas próprias células. Que mudança! Esse é o Rudolf Virchow. Foi ele quem postulou que toda célula se origina de outra célula. Essa ideia, que parece simples, mas é super profunda, tirou o câncer do reino do misticismo e o colocou firmemente sob as lentes do microscópio da biologia. Mas a história tem uma reviravolta interessante, porque mesmo antes de Virchow, outra pista vital surgiu. Em 1750, o cirurgião Percival Pott notou uma coisa curiosa: uma alta incidência de câncer em limpadores de chaminés. Ele foi o primeiro a associar a doença à fuligem, levantando pela primeira vez a suspeita de que algo externo, do ambiente, poderia ser a causa. Com essas pistas em mãos, o século XX se tornou uma corrida intensa para decifrar o código do câncer. Os cientistas agora sabiam onde procurar, nas células e no ambiente, mas a pergunta era: qual era o mecanismo exato por trás de tudo? E o que eles encontraram foi uma lista de suspeitos que só crescia. A radiação, que foi demonstrada por Hermann Müller em 1927, produtos químicos, como os que Kennaway conseguiu sintetizar em 1930, certos tipos de vírus e, claro, pairando sobre tudo isso, a ideia de mutações genéticas. O caso estava ficando bem mais complexo. Isso tudo levou a uma grande pergunta que, dividiu a comunidade científica. Onde é que estava o campo de batalha final dentro da célula? O câncer era, na sua essência, uma doença de proteínas danificadas ou de genes danificados? Essa disputa científica ficou tão intensa que ganhou até um apelido histórico: a Batalha do Atlântico. De um lado do oceano, a escola britânica, defendendo a teoria da mutação somática, ou seja, danos ao DNA. Do outro, a escola americana, focada nos vírus e nos danos às proteínas. Foi uma verdadeira guerra intelectual. A batalha foi finalmente decidida em 1982. A descoberta de uma versão mutante de um gene chamado RAS num tumor de bexiga humano foi a prova definitiva. Isso confirmou a existência dos oncogenes, genes normais que, quando sofrem uma mutação, podem ajudar a transformar uma célula saudável em uma célula de câncer. A teoria genética tinha vencido. E essa vitória, ela abriu um horizonte inteiramente novo para o tratamento e a prevenção. Um futuro baseado não só em combater a doença, mas em entender o seu código genético único. E o que torna esse futuro possível é a tecnologia. Este gráfico mostra como o custo para sequenciar um genoma simplesmente despencou. O que antes era uma coisa astronomicamente cara, agora está se tornando acessível, abrindo as portas para uma medicina que é, de fato, personalizada. E o que isso significa na prática? Bom, significa uma revolução. Tratamentos desenhados para o perfil genético específico de um tumor. Drogas que agem como mísseis teleguiados, atacando circuitos celulares específicos, em vez de ser aquela bomba atômica da quimioterapia geral.
E talvez o mais importante, uma prevenção baseada no risco genético de cada pessoa, e não em conselhos genéricos para toda a população. E não pense que esse futuro está distante, ele já começou. Um exemplo claríssimo é a prevenção do câncer de colo de útero. As diretrizes modernas que a gente vê aqui são resultado de décadas de pesquisa e representam a prevenção na sua forma mais eficaz. É um protocolo simples, mas que demonstra a ciência em ação, salvando incontáveis vidas. Nossa história de detetive de 4.000 anos nos trouxe da escuridão da bile negra para a clareza do código genético. A jornada, claro, está longe de terminar, mas, pela primeira vez na história, a humanidade tem as ferramentas para entender seu inimigo. O desafio agora é coletivo, continuar essa jornada para diminuir o tamanho daquele segundo reino de que a Sontag falou, transformando a esperança em realidade.